Sejam bem-vindos a mais uma aula de desenvolvimento web do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, do Campus Jardim. Hoje nós vamos falar de CSS e vamos falar de uma certa prioridade que existem entre os seletores e também uma forma de combinar os seletores. A gente começa utilizando o material da professora Camila, que é o material que já estava disponível no site, aí no EAD, e aí depois eu vou adicionar um novo material, um material complementar, para a gente continuar estudando os relacionamentos, para expandir esse estudo entre os relacionamentos que existem dentro dos seletores lá dentro do CSS. Bom, apenas para dar uma refrescada aí na sua cabeça, o que é o CSS? O CSS ele é uma linguagem em que a gente vai anotar estilo, a gente vai adicionar estilo aos elementos do HTML. É o Cascade Style Sheets. Essa palavra cascade, ela vem do fato de que o CSS ele permite várias camadas de estilo. Então, é possível que uma pessoa, quando vai visualizar um browser, uma página dentro de um browser, ela pode criar o seu próprio estilo para visualizar as páginas. Isso significa que o código CSS que a gente constrói, ele é meio que opcional, a pessoa pode visualizá-lo ou não. Assim como o browser, ele também tem as próprias camadas de estilo dele, que determinam o que pode ser exibido no browser ou não. Então, se a gente pegar um browser mais antigo, vão ter alguns elementos de estilo que ele não é capaz de exibir. Esse é um assunto que não é muito desenvolvido na disciplina, em qualquer lugar quando a gente está estudando CSS, porque a gente assume o seguinte: se você constrói um estilo de uma página, você obviamente vai fazer isso para a tecnologia do momento. É claro que sua página daqui a 20 anos, com certeza, o estilo de cascata que você construiu talvez não funcione, mas também não é o objetivo. E esse assunto do usuário ele alterar a formatação de estilo das páginas HTML é um negócio que nunca pegou, que nunca se popularizou. Muita gente utiliza as páginas sem saber disso. Então, você, que é aí um especialista em computação, você é um estudante, você já compilou uma página e tirou o estilo dela? Às vezes você vai fuçando aí nas páginas de internet, já aconteceu algumas vezes comigo, e você acaba retirando o estilo ou abrindo o HTML isoladamente, ele perde automaticamente todo o estilo. Já aconteceu com você? Não foi de propósito, provavelmente. Então, essa história das cascatas de estilo, a gente não dá muita mais atenção. Mas foi o nome que originou o CSS e é importante que nesse momento a gente saiba que isso existe. Por mais que não seja popular essa diferenciação entre várias cascatas de estilo, o que a gente faz na realidade é produzir o programador ele vai produzir a sua cascata de estilo e vai acreditar que o usuário vai usar aquela cascata. Se o usuário decidir utilizar um outro estilo, por bem ou por mal, é uma decisão dele, certo? Outra vantagem, claro, né, como a gente já tinha visto, é que você pode adicionar estilos diferentes. Você pode construir várias páginas de CSS, que também tem a ver com a história das camadas, né, da cascata. E aí, dependendo do ambiente, você vai utilizar uma cascata de estilo ou outra. Bom, qual que é a vantagem maior de utilizar o CSS nos documentos? Eu vou te dizer que é possível você construir páginas web sem o CSS com estilo. Então, a primeira vantagem que a gente pode pensar seria adicionar estilo, né, no HTML. Mas é possível você produzir estilo só sem utilizar o CSS. A questão é que o CSS é uma tecnologia mais avançada e mais elegante na hora de produzir essas páginas, e ele te oferece a possibilidade de você construir as folhas de estilo
utilizando os seletores dentro lá do style, que é o que a gente está utilizando, mas também uma outra possibilidade que a gente vai ver no futuro, que é também a mais popular, é você produzir um arquivo CSS com estilo que fica parte do HTML. Só que quando você não tem o CSS, você tem que anotar os estilos dentro do documento do HTML. E aí vira uma bagunça, um pesadelo. Então essa é uma das vantagens do CSS. É adicionar estilo, mas também é adicionar estilo de uma forma que é mais eficiente, certo? Não é impossível adicionar estilo sem CSS. Você pode usar outra coisa, pode usar outra estratégia. Bom, o que são os seletores? Os seletores vão ser os elementos do CSS que vão escolher quais elementos dentro do HTML a gente vai personalizar. Então, o seletor escolhe qual elemento do HTML vai ser personalizado. E aí, uma pergunta: quais foram os seletores que a gente viu na aula passada? O universal, que é o asterisco, ele seleciona todos os elementos do documento. Depois a gente viu o seletor por tag, ou por tipo, também ele é chamado de seletor por tipo. Tem o seletor por ID, em que a gente vai atribuir um valor único para um elemento e vai usar esse valor único para selecionar. E o seletor por classe, em que a gente vai atribuir vários elementos a classes lógicas que a gente vai abstrair, que façam sentido. E essas classes lógicas elas vão ser utilizadas para adicionar estilo. Então, a gente pode criar uma classe em que todos os elementos são verdes. E aí a gente diz classe verde. E aí essa classe a gente pode depois usar o seletor, né, o seletor por classe, para alterar todos os elementos que são marcados com essa classe verde. Aí obviamente o estilo dessa classe é que os elementos sejam verdes, né? É o que é esperado. Além disso, a gente falou das propriedades, né? As propriedades, elas vão ser elementos customizáveis de estilo dos elementos HTML. Então, uma caixinha onde o usuário digita valores. Essa caixinha ela tem vários elementos customizáveis. A largura, a altura, o fundo, questões de espaçamento, de se é centralizado, transparência. Todas essas são propriedades do elemento do HTML e essas propriedades podem ser alteradas pelo código do CSS. Bom, na aula de hoje a gente vai ver a prioridade dos seletores e o relacionamento dos seletores. O que é prioridade dos seletores? Bom, a prioridade do seletor é o seguinte: quando tiver duas ou mais regras conflitantes para adicionar estilo no elemento, a gente vai escolher uma delas para decidir. Então, imagina que você colocou estilo para uma H1, um header, um título bem grande que começa o seu documento. E aí, por engano, você, ou não, né? Em algum momento você colocou duas regras diferentes para H1. Em uma linha você colocou que a cor dele era verde, na outra você colocou que era vermelho. Portanto, o seu browser vai ter que decidir, poxa, mas ele colocou duas cores diferentes. Então é nesse momento que vai entrar a prioridade entre os seletores. A regra geral, a regra que você precisa entender, ela é muito simples, está aí no texto do slide, a primeira coisa. Quanto mais específico o seletor, maior é a prioridade. Isso quer dizer, se o seletor ele estiver customizando um conjunto pequeno de elementos, se ele for muito específico para um elemento só, então ele tem maior prioridade. Como assim mais específico? Quando a gente usa o seletor universal, a gente não é nada específico, a gente é geral, a gente escolhe todos os elementos. O contrário, que é o seletor mais específico, é por ID, porque esse seletor escolhe apenas um elemento. Então, quanto menos elementos aquela regrinha de seleção ela estiver se aplicando, mais importante ela é, certo? E aí, esse é um detalhe, né? Se empatar, o que importa é a ordem que o seletor aparece. O que aparecer por último é o que prevalece. Então, isso já lembra bastante um erro de código,
A gente vai discutir isso em breve, essa questão da prioridade e a questão de estar programando errado no CSS. Que por incrível que pareça, é possível programar errado no CSS. Porque é possível fazer tudo errado, né? Em qualquer coisa que você esteja fazendo. Bom, imagina que por um erro, né, você colocou seletor por ID para um elemento e você colocou 3 regras diferentes. Então, você colocou hashtag, que é o seletor do ID, lembra? Hashtag colocou o nome do ID, por exemplo, tela20 é o nome do seu ID, certo? Tela20 vai se referenciar a algum dos seus elementos lá do HTML que você marcou com esse ID único, certo? E aí você colocou ID tela20, cor verde. Aí embaixo você colocou ID tela20, cor amarelo, ID tela20, cor azul. Nesse caso, o que aparece por último, que é o azul, é o que vai ter a prioridade, certo? Então essa é a regra de desempate. Então essa é a prioridade. O seletor por ID ele é o mais específico, então ele tem a prioridade máxima. Atributo e classe, eles são empatados, certo? Até porque a classe ela é um atributo dos elementos. Então, a seleção por atributo, a gente não dedicou muito tempo a ela. Mas é quando você seleciona o elemento por um valor do atributo que ele tem. Vamos lá relembrar o que é atributo? As tags, elas são formadas pelo nome da tag e depois vem os atributos. Por exemplo, image, e aí depois tem a largura da imagem, e alguns outros detalhes. Por exemplo, nos formulários a gente tem o tipo do formulário, tem nome para ele, tem outros atributos que a gente pode atribuir dentro da tag, certo? Então a gente também pode selecionar elementos utilizando esses valores dos atributos, como a gente vai ver na próxima aula, que é a última aula que nós vamos ter sobre o CSS, a gente vai praticar a seleção por atributo. Então o atributo em classe, eles estão empatados. O por tag, ele seleciona vários elementos, né? Ele não é muito específico, portanto a prioridade dele é 3. E por último, como eu já tinha dito, o seletor mais genérico e o que tem menos prioridade é o seletor universal. Então, quando você tiver um conflito de folha de estilo, o seletor universal tende a ser o que vai ser ignorado, o menos importante deles. Agora, uma discussão sobre a relação que existe entre essa prioridade dos elementos e a boa prática de programação ou boa prática de construção de código com CSS é o seguinte: a gente quer evitar esses tipos de conflitos. Então, quando você constrói suas regras, é esperado que elas sejam elegantes, que não exista conflito, que não tenha um monte de seletor que se repete, que muda os atributos. Então, o objetivo é evitar que essa informação da prioridade seja utilizada. Claro que às vezes você acaba construindo uns seletores mais complexos, porque você quer escolher vários elementos, como a gente vai ver nas próximas aulas, você pode usar uns seletores mais complexozinhos, e às vezes acaba tendo um conflito. Às vezes é inevitável, mas o objetivo é evitá-los. Bom, aqui a gente vê alguns dos relacionamentos entre os seletores. A gente tem o seletor de filhos, descendentes, irmãos, adjacentes e os gerais de irmãos. Essas são 4 categorias que a gente vê hoje, mas existem outras. Outras que inclusive podem combinar esses seletores. A gente pode combinar vários seletores. Que não é muito comum na prática. A gente, por sorte, acaba utilizando os seletores mais simples na hora que a gente vai construir as páginas. É muito fácil se organizar as classes de uma maneira que você não precise de seletores mais complexos. Bom, seletor de filhos. Ele é marcado pelo combinador símbolo maior e ele vai selecionar os elementos que são filhos diretos do elemento especificado anteriormente. A sintaxe vai ser o seguinte: você vai colocar uma regra de seleção, o símbolo, que é o combinador maior, que é o seletor de filho, e aí depois você coloca um outro seletor. Peraí, vamos lá, vamos ver um exemplo. Header
maior P significa o seguinte: todo elemento parágrafo, que é o Pzinho, que estiver diretamente dentro de um elemento header, vai ser selecionado para personalização de estilo. Para poder entender melhor essas relações que existem entre esses seletores, que são seletores de combinação de seletores, que é o que a gente está estudando, na aula de hoje a gente está estudando formas de combinar os seletores para fazer uma seleção mais precisa de elementos do HTML. Então, para fazer esse exemplo, a gente vai entender a estrutura de um documento do HTML, porque é nessa estrutura que esses seletores vão funcionar. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, esse aqui é o exemplo que a gente vai utilizar depois na aula. Eu vou dar uma simplificada nele, porque para a gente poder entender como é que funciona a estrutura de um elemento de um código HTML. Então vou completar aqui com body e eu vou completar com HTML, e esse aqui é o nosso exemplo. Vou apagar esse aqui também, acho que e aí, para a gente poder entender melhor, vai ficar assim. Nosso código é um HTML, ele tem uma div. Dentro dessa div tem um H3 e uma H4. E depois tem uma repetição aqui de um H3, certo? Então, essa é o código do HTML. Todo código HTML, eu vou utilizar o Paint aqui para produzir essa árvore. Bom, o que é a árvore que eu já acabei dando spoiler aí? Todo código HTML ele é estruturado numa árvore de hierarquia. É nessa árvore de hierarquia que a gente vai utilizar os seletores. Parece complicado, mas eu juro que não é. Basicamente, é você representar visualmente qual elemento está dentro de cada elemento. Isso é a árvore que representa a hierarquia do documento HTML. Isso é utilizado assim quando você está trabalhando numa empresa, num código mais complexo, e você precisa organizar o seu HTML. E aí é uma boa ferramenta você construir esse código. Então, a gente vai colocar os elementos do HTML em caixinhas e vai representar uma hierarquia, representando quem está dentro de quem. Nosso primeiro código aqui que aparece é um HTML, portanto, a gente pode ter aqui a primeira caixinha é o HTML. Esse elemento, ele é o pai de todos os elementos, é o primeiro que surge aqui no nosso documento, percebe? Então ele está em cima, ele está na cadeia. Quem é filho dele? Quem que está dentro dele? Ah, tem um body. Portanto, o HTML ele tem um filho. Vamos usar essa setinha que é melhor. Não vai ficar muito bonito não, né? Que está sendo feito na mão, ao vivão, ao vivaço. Então, aqui dentro do HTML a gente tem um elemento que se chama body. Portanto, o HTML ele é pai do elemento body. E aqui dentro do body, o que a gente tem? A gente tem um div, certo? E a gente tem o quê? Um H3. A gente tem duas coisas dentro desse body. Aqui a gente tem um elemento div e um elemento H3. Beleza? É o div e também a gente tem um H3.
Portanto, o body ele é pai desse div, assim como ele é pai do H3. Viu? Nesse caso, o body tem 2 filhos. E para ser mais preciso, a div dentro dela tem uma H3 e tem um H4. Dentro da div a gente tem uma H3 e aqui a gente tem um outro elemento que é o H4. Nossa árvore fica assim. A gente tem um elemento, o pai de todos, que é o HTML. Dentro desse HTML tem um body. Dentro do body, o body tem 2 filhos, que é uma div, está destacado aqui, e tem o H3, que está destacado aqui. Então, nossa árvore vai resultar nessa seguinte configuração. E dentro do div também tem um H3 e um H4. Beleza? Então, existe uma relação de parentesco, de hierarquia, de quem está dentro de quem. E aí, o estar dentro vai estar representando a relação de pai e filho. Então, se uma tag está. Se a tag 2 está dentro da tag 1, significa que a tag 1 é o pai e a tag 2 é a filha. Entendeu? Então, o body, essa tag body aqui, ela é filha do pai e o pai é o tag HTML. Beleza? Enfim, depois disso tudo, a gente consegue entender melhor o seletor maior, o seletor, esse combinador aqui. Então ele funciona da seguinte forma. Ele vai selecionar um elemento que é filho de outro elemento e estiver diretamente dentro desse elemento. Então é como se ele fosse o primeiro filho. Então, eu criei a liberdade de criar exemplos aqui para a gente poder estudar esses slides da professora Camila, certo? E aí a gente vai praticar um pouco desse seletor aqui que a gente está utilizando, o seletor maior. Então vamos lá, o nome dele é seletor de filhos, certo? Seletor de filhos. Então vamos ver aqui na prática. Se a gente quiser selecionar esse elemento aqui, ó, H4, que é o faltam 12 perguntas, e pressuponha que eu quero colocar nele um background color vermelha e quero uma cor amarelo. Ó, eu mandei um portuguesão aqui, né? Yellow. Acho que tá escrito errado, né? Bom, essa aqui é a minha regra, né? A regra tá pronta, tá faltando o quê? O seletor. Como é que eu faço para selecionar esse H4 aqui? Esse não. Esse, ó, faltam 12 perguntas. Como é que eu faço para selecionar esse faltam 12 perguntas, que é que eu quero que ele fique com fundo vermelho e a cor amarelo, bem destacado?
Como é que eu vou fazer para utilizar o seletor? Então, nesse caso aqui, a gente pode ver que o H4 ele é filho da div, certo? Funcionaria se eu colocasse o seguinte, vamos lá, div H4. Funcionaria, certo? Então é o seguinte, todo elemento que for H4 e estiver dentro de uma div, a gente vai alterar para essa regra, fundo vermelho e a cor amarela. Então é assim que ele funciona. Ele vai selecionar o filho de um elemento. Antes você vai colocar o elemento pai e depois você vai colocar o elemento filho. Agora a pergunta é: como é que eu selecionaria só esse aqui ao invés de selecionar os dois? Pensou? A gente já estudou formas de fazer isso. Pode ser pelo ID, pode ser pela classe, não é mesmo? Bom, próximo combinador, que é o espaço. Ou seja, esse aqui a gente não tem nenhum símbolo para ele, é só dar o espaço entre os dois seletores. Esse ele é bem parecido com o seletor maior, que é o seletor de filhos. Ele vai funcionar da seguinte forma. Ele vai selecionar os elementos que são descendentes do elemento especificado, só que ele não precisa estar diretamente relacionado dentro daquele elemento. Então, a sintaxe dele é igual que a gente tinha visto antes. A gente escreve o seletor, dá um espaço e coloca o segundo elemento. Então, o primeiro vai ser o pai e o segundo vai ser o filho. Nesse exemplo aqui, a gente tem div span. Isso significa todo e qualquer elemento span que estiver dentro do div vai ser selecionado. A pergunta que fica é: quais regras a gente pode aplicar o seletor maior e quais regras a gente pode aplicar o seletor espaço? Porque parece que eles estão fazendo a mesma coisa, né? Não é selecionar um elemento que é filho de alguém? Não é essa a regra? Então vamos fazer um teste aqui. Imagina que a gente coloca aqui uma tag semântica de spam para representar que é uma mensagem curta. De preferência, a gente utiliza o spam quando é só uma linha, né? Nesse caso tem mais de uma linha. E aí eu vou compilar o código. O que aconteceu com a seleção? Ela desapareceu. Mas se eu usar o seletor de espaço, ela volta a funcionar. Mágica, bug, macumba, também. Mas vamos entender o passo a passo. Por que o maior funciona em alguns casos e o espaço vai ser o correto em outros casos? O maior ele tem uma regra muito específica, como é colocado aqui no slide da professora Camille. Seleciona os elementos que são filhos diretos, ou seja, não pode existir uma tag no meio da hierarquia. Então, quando a gente constrói a árvore para esse caso, eu vou construir a árvore só para essa parte aqui. Inclusive já está até montado aqui a nossa árvore, né? E eu não vou perder
tempo Ué? Não copiou o negócio? Ao vivo é um negócio difícil, né? Agora eu te entendo, Faustão. Bom, presta atenção aqui nessa árvore que está representando um pedaço do nosso código HTML. Então a gente tem uma div, e aí dentro dessa div, antes não tinha um span, né? Dentro dessa div a gente tem uma H3, uma H4, tem até outro H4. Mas eu vou até dar uma simplificada aqui pra gente poder... para poder facilitar aqui. Opa. Então a gente tem uma div, é o pai. Dentro dessa divisão, dessa organização, a gente tem uma H3 e tem o H4. E aí a gente aplicou o seletor de filhos. Ele funcionou. Se eu colocar o de espaço, vai funcionar também? Fica a dúvida. E aí, pensa. Vamos olhar para o de espaço. Seleciona os elementos que são descendentes do elemento especificado anteriormente. Não precisa ser filho direto. Basta que seja filho de alguma forma. Pode ser neto, pode ser filho de outra coisa. Então, quando a gente observa aqui, o H4 e o H3, eles são filhos da div. Eles são filhos diretos, mas eles também são descendentes. Então, a regra vai funcionar, certo? Então, esse elemento aqui que a gente selecionou, que é a div, que é o H4, filho da div, ou descendente da div, para ler mais corretamente, ele vai funcionar, essa regra do CSS. Assim como, se a gente colocar o maior, ele também vai funcionar. Quando que essa história ela é diferente? Quando a gente tem um intermediário no meio, quando o elemento ele é filho de outro elemento. Então, para o span, quando a gente coloca mais uma tag aqui, mais um span, o maior ele não vai funcionar, porque aqui a hierarquia mudou. Vamos fazer o desenho da hierarquia? Vamos. Nesse exemplo aqui, a gente tem os mesmos elementos, né? Só que muda uma paradinha. Agora a gente tem um span no meio. Então o div, ele é... Nossa, mas ficou um pouco torto, só um pouco. O div, ele é pai da caixinha de spam. E o spam, por sua vez, tem os seus filhos. Não quer selecionar por quê? Então, a div, ela é pai do span, o span está dentro da div, e o H3 e o H4, por sua vez, estão dentro do span.
Só que quando a gente utiliza o seletor maior, a gente está selecionando apenas os filhos diretos. Então, esse H4 aqui, que está no seletor, esse H4 aqui, que está no HTML, ele não é mais um filho direto da div, ele é filho direto do span. Portanto, o seletor maior, que é o seletor de filho, não funciona, mas o seletor de descendente, que é o espaço, funciona. Então a regra, recapitulando, de uma maneira mais fácil de memorizar, registre essa informação. Quando eu utilizar o maior, eu vou estar selecionando apenas o H4, que foi um filho direto da minha div. Então a div ela é pai do H4. Ela tem que estar logo depois do código do H4. Não pode ter uma tag intermediária entre elas. Não pode ter uma tag a qual ela vai ser filha, certo? Sendo que ela vai ser inserida dentro do código. Então, o H4 aqui nesse caso, ele está dentro do span. O span é que é o pai dele. Você viu? Você abriu o span e depois você fechou. Então, quando isso acontecer, quando você abrir uma tag e inserir o H4 dentro, ele deixa de ser filho da div e passa a ser filho do span, certo? Então, nesse caso, o seletor de filhos não vai funcionar. Para você fazer a mesma coisa, você teria que colocar o span aqui. E aí sim funcionaria, beleza? Mas se você colocar o div, não vai dar certo, porque o H4 não é filho do div, ele passou a ser filho do span, certo? Então quando tiver um elemento intermediário em que você vai inserir aquela tag, o seletor por filho não vai funcionar. Já o seletor por espaço, seletor por descendente, funciona da mesma forma, certo? Bom, próximo seletor, seletor de irmãos. Bom, esse combinador ele vai funcionar da seguinte forma. Você vai selecionar o segundo elemento caso ele esteja seguido pelo primeiro elemento. Então você coloca o seletor que vem antes, o mais, e depois o seletor que você está selecionando para estilização. Então essa combinação de seletores, ela só vai funcionar da seguinte forma. Ela sempre seleciona elementos que são filhos de um mesmo pai, certo? Porque senão não teria como um estar depois do outro, né? Se tiver uma tag no meio, que seria tipo um pai, então ele não estaria um depois do outro. Vendo na prática como é que a gente utilizaria esse seletor, vou apagar esse exemplo aqui. Bom, para a gente utilizar esse seletor seria o H3 mais H4. Eu quero selecionar exatamente esse exemplo aqui. E isso representa. Selecione o H4, mas o H4 que tiver seguido, que estiver precedido por um H3, certo? E aí eu posso colocar uma cor aqui. E aí ele mudou a cor para azul, certo? Então, imagina que... Eu vou até apagar o spam para a gente simplificar o elemento. Simplificar. Eu vou copiar esse H4, só que depois da div. Vou copiar.
colocar um H4 aqui depois da div. E um H4 antes dessa div aqui. Alguns desses elementos vai mudar para a cor azul. Vamos pensar. Esse H4 aqui, ele está precedido por um H3? Não. Esse H4 aqui, ele está precedido por um H3? Não. Portanto, nenhum desses elementos, vou marcar eles aqui para ficar mais claro como 1 e 2. Nenhum dos dois vai ser estilizado, certo? Então esse seletor, a gente pensa que vai ser sempre essa história de irmão. Quando a gente precisa estudar esses seletores que são mais complicadinhos, a gente precisa olhar para essa árvore de hierarquia que pode ser um pouco mais complicado. Mas para esse aqui tem uma dica. Você nem precisa se preocupar se é irmão ou se não é irmão. Esse seletor faz seleção de um elemento seguido do outro. Porque se ele é seguido do outro, ele obviamente vai ser irmão. Então você nem precisa se preocupar com esse detalhe, certo? Então esse seletor funciona assim. Você vai ter um seletor que vem antes, um seletor que vem antes, o mais e depois um seletor que vem depois, certo? Isso significa o seguinte, eu vou selecionar todo H4 que vier depois de um H3. Beleza? Vamos voltar para os slides. Bom, o seletor tiozinho, ele vai selecionar os elementos que seguem, só que não necessariamente imediatamente. Agora esse, infelizmente, a gente tem que voltar para a árvore e considerar ela. No mais, é de boa, só um elemento está depois do outro, você seleciona. Já com o tio, a gente tem que considerar a relação de irmãos. Então ele vai selecionar os elementos que seguem o elemento especificado, caso eles compartilhem o mesmo pai. Então, por exemplo, aqui a gente tem um parágrafo, asterisco span. Todo elemento span que seguir um elemento P vai ser estilizado, caso eles estejam dentro de um mesmo pai. Então agora a gente tem que, da mesma forma como a gente diferenciou o seletor de filho do de descendente, lembra, o seletor de filho é o maior e o de descendente é o espaço. Aqui a gente também precisa visualizar a diferença do mais, que é só seguir, é fácil de decorar, do tiozinho. Então vamos lá, vamos voltar para o exemplo e trabalhar aqui até a gente conseguir Eu tenho aqui um exemplo que eu fiz mais cedo. Deixa eu ver se eu vou utilizar ele agora. Então vou voltar a simplificar nosso exemplo para a gente poder estudar a diferença que existe entre o seletor mais versus o seletor tio, certo? Bom, eu vou alterar aqui o nosso documento para a gente poder visualizar melhor essa questão. Vou até tirar essa parte aqui que era mais de contexto, né? Que era um div, vou deixar só um exemplo mais cru mesmo para a gente visualizar a diferença que existe entre esses seletores. Vou colocar teste e aqui o H4. Bom, pergunta. H3 seguido de H4. Essa é a leitura do maisinho. Selecione o H4 que está precedido por uma H3.
Ou você pode ler o contrário, né? Quando tiver um H3 e depois seguir um H4, estilize o H4. E aí vamos mudar para azul. Executou o código, o elemento que foi estilizado foi esse H4 aqui, porque ele é o que segue o H3. Só que se eu mudar para o till, quais elementos dessa página serão estilizados? É o H3? Não, né? A gente está selecionando o seguinte. Selecione qualquer H4 que seguir um H3 e estiver no mesmo pai. Essa é a forma que a gente lê esse elemento. Portanto, esse aqui tem que ser estilizado e esse aqui também tem que ser estilizado. Oh, funcionou. Que bom. Ufa. Por que isso aqui aconteceu? Porque esse seletor, ele não importa se é o próximo da sequência. Ele vai estilizar qualquer elemento que seguir o H3, certo?